Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro, influenciadores, pessoas que falam do mercado e que fazem parte desse mercado. E como a gente está falando muito de fundo imobiliário, a gente trouxe um cara gigante desse mercado. Não, Gui? Fala, tudo bem? Beleza? Convidado pesado hoje, hein? Opa, pesado. Não, tá magrinho, mas é pesado sim, é pesado sim. Só, a gente está com o Augusto Martins, que é Head de Real Estate da CSHG e trouxe aqui, vai falar muitos dos fundos aqui que estão em transferência para o Pátria. Então a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Então, primeiro, uma honra ter você aqui com a gente, Augusto, bem-vindo. Bom, o prazer é tudo meu. Fala, meu querido, tudo bem? Ainda bem que você não se referiu a pesado para mim, porque no meu caso, com certeza ia ser verdadeiro, né? Tô um pouco acima do peso. A gente reparou, desculpa. A gente fala, daqui a pouco volta, né? Eu ganhei os quilos na pandemia, você tá em 2032 lembrando ainda que ganhou quilos na pandemia, mas uma hora eu consigo resolver isso. Muito bom. Bom, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite para a gente falar, porque muitos investidores, são quase 1 milhão de investidores nos fundos. É isso aí, quase 1 milhão. Quase 1 milhão, é muita gente. E agora está nesse processo de transferência. Então, a primeira coisa fala um pouco da sua trajetória, que eu acho importante, porque você tem bastante tempo de mercado. Então, conta como que você entrou no mercado financeiro, aí depois a gente entra em aspectos mais técnicos. Tá bom. Bora. Eu tenho 42 anos, né? 3 filhas. De longe, a parte mais desafiadora é cuidar e educar 3 filhas, né? Bem mais difícil do que gerir fundo imobiliário. E eu tive uma carreira fora do mercado financeiro até que encontrei o mercado financeiro e fundo imobiliário, né? Então, comecei a trabalhar cedo. Primeiro trabalho, de fato, né? Com horário. Eu ainda estava no meu colegial técnico. Depois eu passei, fui auditor. Trabalhei em multinacional, Nestlé, Sodexo, sempre em área financeira. Em determinado momento, achei que tinha que seguir minha ideia, minha vontade de ir para o mercado financeiro, depois de uma grande reflexão. Uma delas era como explorar o lado comercial, a outra era como estar num negócio gerador de valor, né? Que você propõe soluções, propõe negócios. E aí me preparei num curso de formação no INSPER, que na época era IBMEC São Paulo, e fui para Rio Bravo, né? Fiquei lá 11 anos e logo na chegada, 2006, comecei a interagir com o fundo imobiliário. O mercado era absolutamente pequeno, né? 2006? 2006, né? Se a gente fala que hoje o mercado ainda está crescendo, na época estamos falando de uma época de 10 mil investidores no mercado, na indústria de fundo imobiliário. Lembro que a minha primeira oferta pública foi a 5ª emissão do SHPH11, né? Que é o Shopping Pátio Higienópolis. O fundo estava participando da expansão do shopping, né? A expansão não estava nem construída. E a gente captou 24 milhões e meio de reais. Assim, foi um feito na época. E aí passa-se o tempo, eu fiquei depois 3 anos dentro da Rio Bravo mesmo, na área de Private Equity. E em 2011 eu volto para a indústria de fundo imobiliário. Nesse caso, com uma decisão de que eu queria voltar para o mercado de fundo imobiliário por uma questão de enxergar um risco-retorno mais legal, uma proposta de valor, né? Nada contra o Private Equity Venture Capital, mas eu vi uma oportunidade muito mais interessante. E eu olhava a minha carteira na física, né? Onde eu alocava meus recursos, e ela era mais aderente a fundo imobiliário do que a Private Equity. Eu falei, cara, como que eu consigo gerir algo que eu não replico na física? Legal. E aí daí eu fiquei então até o início de 17 na Rio Bravo, então foram 11 anos no total, mas dos 11, 8 em fundo imobiliário e 3 em Private Equity. E aí desde 2017 eu estou no Credit Suisse, tocando os fundos, que a gente fala, os fundos HG, né? E por que HG, né? Porque vem da época que o Credit Suisse comprou a Redding Griffin. Então, essa é a carreira, e lidero o negócio lá no Credit Suisse de Real Estate desde o final de 2018. Então, fiquei lá 1 ano e meio sob a liderança de uma outra pessoa e no final de 2018 até agora, aí liderando hoje um negócio que tem 7 fundos imobiliários, 25 pessoas, 7 fundos e 5 segmentos. É assim que está organizado. Caramba, tem história, hein? Porque passou pela construção do fundo imobiliário no Brasil.
né? Basicamente você viu tudo. Quando você olha o mercado, vamos pegar 2006, depois 2011, e você olhava para frente, fala, fundo imobiliário, você imaginava que ia chegar nesse tamanho? Você esperava que estivesse maior, menor? Como que você via lá na frente? Porque em 2011 você voltou, falou, eu quero entrar nesse mercado. Você projetava esse crescimento? Cara, eu definitivamente achava que ia ser muito maior do que era. Isso eu não tinha a menor dúvida. Por quê? Porque quando a gente olha primeiro, a indústria imobiliária, como percentual do PIB, ela é relevante em todos os países do mundo. E a indústria financeira, servindo ao mercado imobiliário, pela conexão, também é grande, né? Isso, haja visto o que aconteceu lá atrás, na crise de 2008, né? Que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas dá uma noção de qual é a relevância e a conexão do mercado financeiro com o mercado imobiliário. Então, eu tinha plena convicção de que esse negócio ia ser gigantesco, tanto olhando o fundo imobiliário, mas não só fundo imobiliário, como, por exemplo, o CRI, que também é um instrumento para o mercado imobiliário. Falar que eu tinha, de fato, uma certeza de qual tamanho, acho que na época eu não tinha feito uma projeção. Hoje eu até tenho uma projeção, depois de algum tempo, e acho que a gente chega aí no horizonte de uns 5, 6 anos, algo como 2,5%, 3% do PIB em tamanho de indústria. Entendi. Na época eu não tinha muito essa noção, e eu me lembro de alguns passos que foram muito marcantes, né? Então o pessoal fala dos 2,5 milhões de investidores. Para mim, um crescimento de pessoas físicas em fundo imobiliário, o mais marcante foi a captação do BBPO, que era o BB Progressivo 2. A indústria dobrou de tamanho de investidores numa única operação. Então, o mercado tinha 50 mil investidores na época, e o BBPO sozinho trouxe mais 50 mil investidores que não investiam em fundo imobiliário. Ou seja, dobrar de tamanho, isso nunca aconteceu só naquela época. E aí acho que teve algumas etapas, mas assim, eu sempre achei que ia ser grande. Não imaginava, por exemplo, que na nossa história dentro do banco, em 2019, 2020, a gente cresceu 3 bi de reais por ano, né? Então a gente saiu de 2018 em 3 bi, acabou 2020 com 9 bi. Isso eu não imaginava que a gente fosse possível, né? Mas aí você vai, acho que acontecendo, você vai olhando a quantidade de originação, né? Ou seja, oportunidades e tal, e as coisas foram acontecendo. E nessa projeção em número de investidores, você está olhando que vai dobrar o número em 5 anos, vai para 5 milhões? O que você olha dentro dessa projeção? Então, porcentagem do PIB, você acha que quantas pessoas, CPFs vão entrar nessa? Tem alguma estimativa? É difícil, né? Porque os números globais, né? O Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes. Tem uma estatística que diz que pelo menos 40 milhões de pessoas são investidores, né? Seja tem algum tipo de poupança, seja um CDB, uma poupança, ou até renda variável. Dessas pessoas, hoje em renda variável, né, ações são 5 milhões e pouco de contas ativas. E mais ou menos o mesmo número em contas ativas no Tesouro Direto. Então eu diria que na largada seria muito razoável imaginar que os 2,5 milhões de investidores de fundo imobiliário se igualasse aos 5 milhões de renda variável. Por quê? Porque é um instrumento de renda variável o fundo imobiliário e muito mais simples. Eu brinco que o pessoal às vezes fala, mas eu vou comprar logística e você está comprando um ativo no Cone, Swap, como que funciona aquela lógica? E a minha resposta é contrária. Ao contrário de falar, mas você não compra uma ação? Você por acaso sabe quais são os pontos de venda? Você sabe qual é a estrutura de custos? Qual é o custo logístico? O que significa SG&A? O que significa EBITDA? Ou seja, o nível de complexidade de uma companhia é muito maior do que de fundo imobiliário. Né? As contas que você faz em fundo imobiliário, que é pegar o valor de mercado do fundo, multiplicar pelas cotas e dividir pelo metro quadrado para chegar no preço do metro quadrado do fundo imobiliário, ela é uma conta que já te traz alguma informação. Ela pode estar até imprecisa, porque o fundo pode ter alavancagem, ele pode ter caixa, mas ela te traz alguma informação no D0 que ela é, em parte, verdadeira. No mundo de equities, né, das ações, já não é. Então, eu diria que esse mercado vai crescer muito. E eu diria que, pelo menos nos 5 milhões, a gente deveria chegar com uma velocidade rápida nessa lógica de que quem investe em renda variável deveria ter uma parte do portfólio, maior ou menor, em fundo imobiliário. Eu estou bem confiante também para esse crescimento, até esse ano mesmo, já está escalando ali 50 mil no mês, 60 no outro.
Tá acelerando e eu acho que, inclusive, eu encontro amigos que só investem em fundos imobiliários e não têm ações. Esse cenário não tinha antes. Então está sendo um intermediário. Muita gente saiu da renda fixa, agora juros caindo. Estão indo para fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário, além de ter essa parte por trás do brasileiro que gosta muito do imóvel, tem todo o histórico por trás de mudança realmente do cenário, crescendo, liquidez. Pô, a gente olha um HGLG 11 fazendo desenvolvimento, ou seja, imagina um fundo hoje construindo o galpão, que a construção a gente sabe que dá muito dinheiro. Imagina você delegar para um gestor muito competente fazer isso. Isso acho que não tinha no passado. Desenvolvimento tinha muito? Como que tinha fundo só de desenvolvimento? Como que era esse cenário de histórico? Ainda é bem limitado, né? E acho que continua sendo limitado dentro do todo, como é natural, né? Ou seja, o mercado é mais voltado ao que o pessoal chama do core real estate, que, olhando o tijolo, são ativos prontos gerando renda. Acho que isso não... Mas a relevância e a escala vão propiciar que mesmo os fundos pagadores de renda, como o caso da HGLG, façam uma parte de desenvolvimento imobiliário que não era possível com um fundo menor. Fantástico, né? Fantástico. Porque o percentual seria muito grande, né? Como que você pega um fundo de 500 milhões e põe 200 em desenvolvimento imobiliário? Ou seja, 40%. Agora, com um fundo de 5 bi, você põe os mesmos 200 ou mais, e é um percentual que faz sentido para o investidor, né? E um ponto interessante no que você falou, voltando para o crescimento de CPFs, dos 50 mil, 30 mil, é que mesmo no ciclo de juros altos, uma coisa que impressionou a gente é que 100% dos meses, com a Selic lá em 14,25, no número que fosse, 100% dos meses a quantidade de CPFs só aumentou. Porque era uma dúvida, né? Aí com a Selic alta, né? Será que o mercado encolhe? Será que o número de CPFs diminui? Isso ocorreu em outros momentos, né? Por exemplo, na época em que a gente teve a recessão econômica ali em 16, e agora não ocorreu. Então, assim, acho que o sinal da maturidade, sinal da penetração da indústria em públicos diversos, né? Minha carteira hoje, a maior parte é fundo imobiliário hoje. 55% fundos imobiliários que eu acredito realmente no mercado. Acho que você consegue ter uma baita diversificação, usando uma parte em fundo de papel, logística, shopping, renda urbana. Pô, é um mercado que está crescendo e eu acho que tem muito ainda para escalar esse mercado. Muito bom. Você está acreditando nele? Está com os fundos dele ou não? Tô. Inclusive, tem que botar nas assembleias, para a gente já falar das assembleias. Mas acho que é um consenso quando a gente olha os fundos do CSHG. Acho que, pelo menos quando eu vejo outras pessoas falando, influenciadores, analistas, tem sempre ali uma boa resposta. Vocês construíram um histórico muito bom. São fundos bem antigos. Então, quem entra novo já começa com os fundos ali dos fundos de vocês. E depois, eu quero arriscar, aí vai para um gestor menor ali. Mas o começo de todo mundo são com o fundo de vocês por essa segurança de gestão. De fato, tem. Acredito, sim. Você acredita, Gui? Acredito. Acredito. Depois eu vou olhar a Assembleia, hein, cara? Pra ver se tem esse voto lá, hein? A gente tá aguardando. Inclusive o HGLG, eu não sei agora, talvez me falhe a memória, se o BTLG não cresceu em tamanho ou se estão brigando ali, mas eu acho que o HGLG é o maior fundo ainda da indústria, né? Ainda é o maior fundo de logística. 5 bi. Vai depender agora, o XPML dentro de tijolo, dependendo do resultado da oferta que está em curso, pode ficar maior em tijolo, mas por enquanto... É o maior fundo de logística, de logística, né? Porque tem o KNRI, que é um híbrido. 7 bi, né? E é maior que o HGLG. E vocês não têm essa rixa ali entre vocês? Eu quero ser o maior, se ele fizer uma oferta, vou fazer outra oferta aqui. Não, isso não. Eles ficam lá, os gigantes, né? 5 bi, vou buscar isso aí. A gente brinca, né, quando tem, né, a operação, quando você está naquele processo competitivo, tentando comprar um ativo, a tua opinião em relação a ela vai ser definida a partir do momento se você levou ou não, né? Se você levou, ela é ótima. Se o outro levou, era caro demais, você não queria levar, né? Tá muito caro. Exato. Mas, Augusto, vamos falar um pouco aqui da história que teve ali com o Credit Suisse, né? É um banco que teve algumas polêmicas lá fora e tal. Enfim, é um banco bem antigo lá. Muitas polêmicas, né? Mas, enfim, acabou com esse triste fim, né? Decreção de falência, depois o UBS comprou lá, enfim. E aí teve também, obviamente, o Credit Suisse é um banco continental. Então, tem operação no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, em outros países também. E aí o UBS comprou
E depois, né, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa história, né? Você tá lá, sentado dentro lá do Credit, tocando a parte de real estate, né? Como é que foi isso daí? Como é que foi recebido, né? Se vocês já sentiam também que o banco já não ia bem, etc e tal, obviamente, se você puder falar. Eu vou fazer essa pergunta primeiro, depois a gente vai passando para outros para falar aí do time, Perfeito. depois do Pátria e entrar nesse... Queria que você contasse então, Credit Suisse, como é que foi essa venda aí, né? A primeira quebra, como é que foi isso recebido lá, né? Porque não é uma coisa, não é um motivo de festa, então como é que foi recebido lá vocês no bastidores? A compra do BS e agora também essa oferta do Pátria, para depois a gente entrar nessas questões de assembleia e tal, até fazer o caminho aqui para você mostrar como é que se vota na prática. Perfeito. Não, é ótima pergunta. E até dando um passo ainda atrás, né? Ou seja, qual que é a história do banco com a atividade? Começou primeiro lá na Red Grifo, em que alguns investidores de private banking queriam alocar em ativos imobiliários, e daí se criou-se uma asset imobiliária, por isso que os fundos são CSHG, né, Credit Suisse Red Grifo. Esse negócio foi crescendo, foi entrando em outros passivos, né, então os fundos imobiliários foram deixando de ser só o bolso do investidor do private banking para ter lá depois varejo, institucional. Em determinado momento o Credit Suisse compra a Red Grifo, assume o controle da Red Grifo, foi seguindo. Eu entrei lá, já era 100% Credit Suisse, né? Ou seja, apesar de ainda carregar o nome CSHG, não tinha mais nenhuma... Era um negócio 100% do banco. E aí, na toada ali de 2000 e principalmente 21 e 22, o banco sofreu uma série de problemas que, respondendo uma das suas perguntas, a gente não imaginava, né? Obviamente foi uma grande surpresa. Quando teve a perda mais relevante delas, que foi o caso conhecido como Arquegos, que foi uma alavancagem de um family office na Ásia, em que o banco perdeu quase 6 bi de francos, foi uma grande surpresa, né? 6 bi de francos é um buraco grande em qualquer balanço de qualquer banco no mundo. Talvez um JP Morgan conseguisse lidar com isso com facilidade. Sim. Mas isso não só trouxe um prejuízo financeiro, mas também uma questão de credibilidade e um ciclo vicioso, né? Onde uma instituição que causou problemas e que na sucessão tem outros problemas, e aí você tem turnover de time. Então foi uma sucessão de problemas que a gente jamais imaginou que seria possível. Acho que teve muita consternação. Muito triste, como você falou, é a perda de uma marca centenária, né? Imagina, uma marca de mais de 100 anos, que era uma referência do mercado financeiro suíço e mundial, né? Mas suíço com certeza, né? Seria mais relevante, né? O pessoal compara que Credit Suisse e o BS seria como se fosse Bradesco e Itaú. É mais relevante que isso em termos percentuais, em história, em relevância, em geração de emprego. Então foi muito dolorido. E nesse processo a gente continuou lá trabalhando, falou, nosso mandato aqui é tocar os fundos e continuar fazendo o melhor para o time e para os investidores. Né? Nunca imaginou que o banco ia quebrar de certa forma. Né? Que não chegou a acontecer porque no final de semana lá, fatídico, o governo mandou casar. Né? Falou aqui, ó, a gente brinca que casou na delegacia, né? Mas é isso, né? O governo chegou e falou, ó, o BS vai adquirir o CS, né? Isso não é uma informação privada, né? Acho que em todo o noticiário fez isso, e num final de semana essa transação ocorreu. A partir do momento que ela ocorreu, sempre ficou uma dúvida aqui, né? O que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos. E isso até hoje ainda tem desdobramentos, né? Das lideranças, das mudanças, das decisões estratégicas. E aí foi seguindo até 12 de junho, que é a data, 12 de junho de 2023, que foi a data em que o BS foi formalizado, né? Foi autorizado como controlador do CS, e daí para frente vem as decisões estratégicas. Então, essa é a história, e dentro das decisões estratégicas, o que é esse negócio de real estate aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o banco tem, né, até hoje ainda tem, 3 grandes divisões, né? Aliás, 3 divisões, uma não tão grande que somos nós, que é o Wealth Management, que é o maior negócio do banco no Brasil, tem o Investment Banking, que no CS era uma operação solo, e no BS é uma JV, né, uma Joint Venture com o Banco do Brasil, que chama o BSBB, e em Asset Management
só o negócio do Credit Suisse Real Estate, não tinha outro negócio. Tem coisas que parecem asset management, mas são direcionadas apenas a clientes do banco. Então, se você for um cliente do Private Banking, você pode ter lá a gestão do seu fundo exclusivo. Isso está dentro do Private porque olha só para aquele cliente, né? Não é um negócio para todos os clientes. E aí, dentro dessa revisão estratégica, veio o papo primeiro, né? Uma longa história do time buscando alinhamento de longo prazo, dentro dessa tua pergunta de como foi o time e esse desfazimento, né, do banco, essa deterioração, a gente sempre teve preocupação em ter estabilidade para manter um time coeso e ter alinhamento de longo prazo. Né? Ou seja, você leva esse negócio de 3 para 12 bi, de 12 para 24 bi, se for o caso, você quer estar olhando para frente porque suas decisões não são decisões de um ano. São decisões de 3 anos, de 5 anos. Né? A gente brinca que no HGRU a gente fez a flipada, né? Que foi comprar uma gama de ativos lá com a Pernambucanas e vender vários. A flipada foram 3 anos. Né? Ou seja, não é uma flipada, né? É um ciclo relativamente longo, né? Em 3 anos. Então a gente olhava isso daí e falava, como que a gente consegue olhar para frente? Né? Então tinha essa nossa conversa com o Credit Suisse, com o BS, com o time de como que o banco pode prover alinhamento de longo prazo para o time, né? Que tipo de instrumentos para a gente ter um negócio o mais estável possível, principalmente em relação ao time, né? Porque turnover nunca é bom, né? Você tem lá um time que gira muito, ou você contratou muito errado, né? Ou tem uma questão de retenção mesmo, né? Ou seja, de um time que não está vendo valor, que não está vendo propósito, ou que não está bem remunerado. Isso nos preocupava. E aí, dentro disso, veio uma visão de que esse negócio tinha uma dinâmica muito própria, né? Ou seja, a base de investidores, os quase 1 milhão de investidores, tem clientes do banco, mas tem clientes de todo o mercado, com uma dinâmica muito autônoma em termos de operação, né? Porque não é uma operação bancária, é uma operação imobiliária, então eu não dependo das rotinas de liquidação que existem na CETIP, na Selic, no interbancário, né? Isso é operação bancária. A gente está preocupado em emitir o boleto e receber a alocação, no final das contas. Então, com isso, e aí juntou um momento de mercado em que existia potenciais compradores. Acho que essa junção toda de adequação interna, alinhamento de longo prazo do time, uma visão de mercado de que era um ativo que tinha interesse, fez com que o banco tomasse uma decisão estratégica de desinvestir. Mas uma questão interessante que eu já me perguntei várias vezes, né? Foi um processo com várias reflexões. É difícil e a gente nem procura entender a decisão do BS, porque no final das contas a gente olha e fala, que relevância isso tem pra gente hoje? Zero. Porque uma vez que ele tomou a decisão de vender um negócio, falou, por mais reflexivo que seja, de como poderia ter sido, a verdade é que você tem que olhar para frente e falar, o caminho que tem para frente tem condições decentes, né? É uma coisa legal, que atende aos nossos objetivos estratégicos de longo prazo. Então a gente pensa muito mais nisso, apesar de saber que, por exemplo, várias das pessoas do time tinham remuneração em ações do CS. Essas ações viraram nada, né? Então essas pessoas tiveram perda de patrimônio, que estavam imaginando que não aconteceria, né? Imaginava-se que tinha lá um risco de renda variável, mas não esse tamanho de risco, né? Em geral, as pessoas perderam 95% do valor que estava em ações. É bastante relevante, né? É bastante relevante. Foi feito quantos... Qual foi o valor da por ação? Quantos francos? 75 centavos de franco por ação. Tá. A transação, mais ou menos uns R$5. É mais ou menos uns R$5. Exato. Caramba. E agora indo para essa parte da assembleia. Por que tem essa assembleia? O que vai acontecer com o fundo? Quem são os gestores que vão migrar? Então explica um pouco para o pessoal o que vai acontecer. O primeiro ponto interessante é por que tem uma assembleia. Porque a gente estava conversando um pouco antes, né, várias transações no mercado imobiliário, de fundos imobiliários, e nenhuma delas passou por assembleia. Então, o primeiro ponto é que a partir da decisão de vender e depois da escolha da companhia, que é o Patria, com o apoio integral do time, né, de total continuidade, a instituição, né, a empresa, o CNPJ, que faz a administração e gestão, que é a CSHG Corretora, ela tem outros negócios embaixo dela.
principalmente relacionados ao private banking. Então você não podia simplesmente vender a companhia, você teria que fazer uma reorganização societária. Por ser uma companhia financeira regulamentada pelo Banco Central, a reorganização societária é muito longa. Chega-se às vezes a 2 anos. Então, para implementar, tinham 2 saídas. Ou você enfrenta uma reorganização societária longa, e esse negócio pode ser que demore para acontecer, com todas as questões de supervisão do regulador e avaliação se isso é possível ou não. Ou a alternativa faz a decisão em assembleia, ou seja, você, vendedor, que nesse caso é o Grupo BS ou a CSHG, escolheu um comprador, que é o Patria, e a gente transfere a gestão para essa nova gestora e tem que passar por uma assembleia com quórum qualificado, que é de 25%. Então, esse é o porquê que existe a assembleia. Porque não tem uma companhia, né, um CNPJ que foi vendido. Então, o que foi vendido foi um negócio que precisa ser desmembrado da CSHG e entregue ao Patria. Aí depois, o que é essa assembleia? Né? É a assembleia que troca a gestão do fundo do CSHG para o Patria, numa transação que tem total continuidade. Então, assim, que era a nossa principal preocupação como time, né? Que uma vez que o banco decidiu sair de um negócio, que fosse uma transação que, sob a ótica do investidor, não tivesse muita volatilidade, muito impacto, fosse o mais suave possível. Na nossa visão, isso acontecia com a continuidade do time, principalmente. Então, é uma operação que tem apoio do time, continuidade, tem um contrato de no mínimo 5 anos com o time, para que a gente não só faça a migração dos fundos, mas continue fazendo. Né? Ou seja, a ideia não é que você muda de endereço e no dia seguinte vai embora. Ao contrário, a gente quer dar total continuidade. E aí, uma vez que você sabe que a Assembleia existe, o porquê dela, depois o que vai ser tratado, aí tem a Assembleia em si, né? Que a gente diz que tem que ser fácil, né? Não pode ter fricção. Então a gente criou sistemas de voto, que a gente até pode falar mais para frente, para que fosse simples, né? Porque uma vez que você soube que ocorreu, o que vai ser lidado, qual é a sua opinião sobre aquilo, você tem que então ir para a parte burocrática da coisa, que é fazer a assembleia, e ser simples, né? Tem que ser suave. Eu acho que vale até a pena, Lucas, a gente puder colocar aqui no telão. E também, entrando nesse assunto, né, Augusto, qual que foi então a intenção, né, do Patria, assim, comprar vocês, né? O que ele viu em vocês? Obviamente foi uma oportunidade que apareceu, lógico. Se você gostou quando você viu que era o Patria. Eu vou começar pela primeira. Primeiro, assim, o Patria, obviamente, nem sou a melhor pessoa para falar isso, mas já aprendi muito, né? Então, já fiz uns 5 MBAs só sobre Patria. Aprendendo, né? Porque assim, você nunca trabalhei no Patria, você de fato sabe como é quando você trabalha. A gente brinca que é igual casamento, né? Você foi lá, namorou, jantou. De que você casar e for morar junto, aí você vai saber. Dorme do lado direito ou esquerdo da cama, acorda no meio da noite para ir ao banheiro ou não, toca o despertador analógico ou do celular, toca snooze, né? 1, 2, 3, fala, pô, pelo amor de Deus, para com esse snooze. Então, a visão do Patria, primeiro, uma casa de ativos alternativos, né? Então, ela é 100% aderente ao que é o nosso negócio. Via de regra, casas de investimentos alternativos com escala tem 3 segmentos muito relevantes, né? O Private Equity, infraestrutura e Real Estate. O Patria tinha essas 2 alternativas já muito relevantes até o IPO deles, né? O Private Equity e infraestrutura. E uma dos objetivos pós-IPO era consolidar a atividade de Real Estate com maior escala, frente que no momento não tinha. Isso no segmento, mas também geograficamente. E passou então, em algum momento, pela compra, primeiro de 50% aqui no Brasil da VBI, em algum momento tem os outros 50%, e outras transações geográficas na Colômbia, no Chile e outras que podem vir. Sim. Isso fez com que, em algum momento, o negócio vai ficar realmente relevante dentro do Patria. Então, eles olharam o nosso negócio especificamente e falaram, pô, eu tenho aqui um time que já toca isso há bastante tempo junto, né? 7 anos junto. Uma das coisas relevantes
que eu particularmente acredito, é que em asset management, tempo trabalhando junto é um indicador importante, porque muito turnover significa que você não está acertando na gestão e você não tem um ambiente colaborativo onde as pessoas estão aptas a tomar decisão. Então ele ouviu um time que funciona, fundos que têm bastante escala, que são referência no setor, né? A gente está falando do HGLG, que é o maior fundo de logística do setor. O Renda Urbana também é o maior do setor, inclusive por uma felicidade aí do destino, a gente criou o nome Renda Urbana que o pessoal acabou usando, né, na indústria. O HGRE é o fundo mais antigo de escritórios, ou o segundo mais antigo, mas com certeza está entre os 3 maiores. Sim. O HGCR, que é o fundo de CRI, é o único fundo que está no IFIX, né, o índice do setor, ininterruptamente desde que o IFIX foi criado. Então o cara olha isso e fala assim, pô, eu tenho aqui uma casa, né, ou seja, uma família de produtos muito redonda. Para essa minha ambição de transformar esse negócio imobiliário num negócio definitivamente maior, é mais fácil eu pegar esse negócio que já roda e dar as condições para que ele seja ainda melhor e maior do que partir do zero. Partir do zero é dolorido, né? É custoso. E nem só custoso. Às vezes tem muitas coisas que com dinheiro você não resolve. Né? Você tem que criar a estratégia. Sim. Você tem um momento de criar portfólio imobiliário que é difícil. Então, acho que foi por aí a decisão deles, né? Que agora é uma decisão nossa, né? A gente já está... Não mudei ainda de endereço, mas em algum momento a gente muda. E indo para a tua pergunta, Lousada, sobre o que a gente achou, é uma pergunta interessante e que tomou bastante tempo nosso, assim. E tem uma frase que eu lembro que a minha avó falava, né? Que adoça a boca dos meus, a minha adoça também, alguma coisa assim. E vem muito do que a gente sentiu, do que eu senti sobre a transação. A gente tinha várias ideias, né, nessa reflexão de, já que o banco vai sair, o que é melhor para a gente? E a nossa conclusão que o melhor era a continuidade. Continuidade de time e continuidade dos fundos. Eu brinco que como se fossem os fundos, os 7 fundos, o meu 4º filho, né? Porque a gente foi lá, criou, cresceu. Alguns a gente eram pequenos, a gente reestruturou e foi dando a cara que eles têm hoje. Certo ou errado, eles chegaram onde eles estão hoje pelas nossas decisões. E dentro dessas condições de continuidade, de um time junto, alinhado no longo prazo, numa casa que fosse de investimentos alternativos, ou seja, que o negócio de fundo imobiliário não fosse inexpressivo, com alguns aspectos que eu acho muito interessante, por exemplo, uma casa que tem dono, né? Ou seja, eu lá no meu início da minha carreira achava que a corporation era um negócio muito legal. Hoje eu gosto, com todas as prós e contras, de ter um dono do outro lado da mesa, porque eu sei que o interesse dele está alinhado na essência, né? Então, quando a gente olhou tudo isso, a gente ficou muito feliz. Falou, pô, o Pátria está oferecendo as condições todas que a gente quer. Todas as condições de continuidade que a gente precisa. Não tem como, assim, não tem como dar errado, talvez presunçoso, né? Mas tem todas as condições que a gente imaginava necessárias para dar certo. Então a gente ficou muito feliz mesmo. E eu brinquei com a frase que a minha avó falava, mas é verdade, é uma frase que quando eu vi a forma como eles trataram o time, a visão do time, veio muito de encontro ao que a gente acredita. Por exemplo, eu nunca tive nenhuma reunião, em nenhum momento, nenhum executivo do Pátria que tenha olhado para mim e falado, Augusto, mas será que esse analista aqui a gente precisa mesmo? Porque eu tenho aqui um analista parecido. Legal. Eles falaram assim, para vocês aqui, você, Augusto, Pedro, Margato, Sarita, para tocar esse negócio aqui, bem tocado como vocês fizeram, vocês precisam de quanto? Como que é o time? Falaram, a gente precisa de 100%. Eles falaram, fechado. Legal, hein? Melhor coisa, hein? Falaram, a gente vai ter um pacote de alinhamento de interesses. Como que a gente aloca aqui? Falou, do jeito que vocês quiserem. Falou, do jeito que a gente quer. Perfeito, a gente alocou do jeito que a gente achou que fazia mais sentido. Então, no final das contas, a gente ficou muito feliz com o resultado. E todo esse processo que eu brinquei, que foram os 5 MBAs, só tem reforçado isso, né? Ou seja, a cada dia que a gente está lá dentro, trabalhando junto, discutindo como que vai ser a assembleia, como vai ser esse site, como vai ser o voto, ou seja, problemas reais que surgem no processo, eu tenho plena convicção de que é uma percepção correta. Ótimo. Muito bom. Agora a gente tem essa missão de
da Assembleia, porque a Assembleia remete à reunião de condomínio, né? A Assembleia tem que participar da Assembleia lá, tem que ir lá votar. Maravilha. E a gente precisa mostrar que isso é simples, é fácil. E aliás, vou até fazer essa pergunta, é simples, fácil, porque quando eu olho o que vocês fizeram, ficou muito fácil, vai lá, vota aqui, mas foi vocês que criaram isso ou é normal? Hoje uma Assembleia é assim, é rápido você fazer as votações pela internet, ou vocês que trouxeram essa facilidade? Os dois, acho que a gente nunca viu nenhuma Assembleia que reunisse todas as facilidades juntas, numa única Assembleia. Então, primeiro, material. A gente decidiu fazer materiais complementares. Então tem esse site, que é o assembleiashg.com.br, que reúne as principais informações da Assembleia. Então, por exemplo, tem perguntas frequentes, né? O FAQ. Isso não é normal de existir. Aí tem um vídeo, porque é mais curto, para a pessoa que quer ver lá uma pessoa com rosto familiar falando. A gente também tem lá. Tem uma coexistência de canais de votação. Isso também é uma inovação. Então, a gente normalmente tinha ou um ou outro formato. A gente escolheu, são 4 formatos que coexistem na votação. Então, tem o formato analógico, papel e caneta, o cara assina lá o formulário de voto. Isso, para alguns clientes, é interessante porque é a tradição, né? Se você está numa reunião, de repente o cara já pega o voto e já assina. Você tem um sistema da B3, que ramifica em 2 caminhos, por isso que são 4. Esse aqui, então você vai lá no Assembleias HG, se você clicar aqui nesse Vote Agora, esse botão branco... Isso, e pessoal, a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá? Então na descrição desse episódio, vai lá que vai estar no Spotify também, então só entrar no link da descrição que vai cair direto nesse site da Assembleias aqui para facilitar. Então, a área do investidor da B3, então você tem o login, você faz o seu login, se você não tem é fácil, desejo fazer meu login, se você... Cliente de uma corretora, você vai ter aqui os seus dados, porque a corretora proveu os dados para a B3 e segue o caminho. O meu eu fiz por isso aqui, ó, pela B3, então facilitou muito. Porque é muito simples. E a B3 reformulou ao longo do tempo, né? Esse sistema antigamente era chamado de CEI. Nossa, e era difícil a interação, tal. Eles reformularam todo o processo para que não só as assembleias funcionassem, mas tem lá a consolidação das carteiras, né? Então você tem conta em 4 corretoras, aparece a posição consolidada das 4 corretoras. Logo de cara já vai aparecer. Entrou na B3, eu fiz esse teste, entrei na B3, já tá logo de cara lá, vote nas assembleias. Tem um banner, né? Já tem um banner bem de frente, então não tem erro, hein? Aí o terceiro sistema de voto é que algumas corretoras plugam esse sistema da B3 no próprio home broker deles. Então, são poucas corretoras que têm isso. Então, ao invés de você fazer via B3, você vai pela sua corretora. E o quarto sistema é um voto por e-mail de um sistema que chama Quory. A diferença entre a B3 e o Quory é que no Quory você precisa identificar o e-mail na sua caixa de entrada. Então, não tem um lugar onde você faz um login. A gente enviou essa convocação na última sexta-feira por e-mail. Vem do e-mail que chama contact@quoryplataforma.com. Então, e ele tem uma diferença aqui. No sistema da B3, vamos supor que você tenha os 7 fundos que a gente tem. Você vai ter as 7 caixinhas da B3, você vota sequencialmente. No Quory, você tem que identificar os 7 e-mails. Entendi. Mas ele já vai direto a partir de um link para a votação. O que tá aqui, ó. Ele recebeu o e-mail. Eu recebi o e-mail. Se quiser mandar o print pro Lucão ali, eu mando para ele. Manda o print ali. E aí ele tem lá o link de ir para votação, ele já abre no documento e é muito mais fácil, aliás, até. E aí tem o documento e você... A grande diferença entre um e outro é você identificar o e-mail, o outro você faz o login, e você identificar quando você tem mais de um fundo, todas os e-mails. No caso da B3, você já vai ter as caixinhas lá. Então, na tua pergunta de se isso tinha sido feito antes, isso não. Assim, não. Essa coexistência, porque a nossa visão, Lousada, foi que o investidor precisava ter opções. Tem gente que não gosta, por exemplo, do Quory, porque tem aquela aversão, né? Eu vou clicar no link. Né? Tem muita gente que não clica em link, porque acha que é um phishing, né? Ou seja, algum tipo tem bastante disso, né? de golpe e tal. Eu achei também, mas eu vi, não. Eu achei, o que é esse negócio de Quory? Tanto é que na convocação a gente colocou o remetente do e-mail exatamente assim, por isso. É bem simples, pessoal. Aí no final eu tirei ali, que não deu o print, mas tem o ir para votação.
que apareça o nome. E a gente decidiu colocar exatamente isso, para dar credibilidade, né? Ou seja, porque a indústria de fundos imobiliários, né, os investidores mais frequentes já conhecem esse sistema, inclusive conhecem com mais frequência do que o sistema da B3, porque a funcionalidade da B3 é recente. Sim. Entendi. Ela só veio para o ambiente de produção, né? De fato, saiu do teste esse ano. Então, a ideia é assim, vamos facilitar, né? Você está numa reunião, assina... Você quer ir Muito direto bom. para um link, você tem um formato, você conhece já como funciona, está na sua caixa de e-mail, porque o mais importante é ter um quórum de votação alta, porque, como você falou, na Assembleia de Condomínio, seja lá qual for a decisão, se ela for representativa, de fato ela está mostrando qual é a vontade, né, daqueles condôminos ou dos investidores. Né? E indo até para... De fato, assim, de tudo que eu falei, acredito muito que essa transação, se aprovada, e ela precisa ser aprovada pelos cotistas para seguir em frente, ela vai trazer continuidade. A gente brinca assim, se eu pegar aqui o Carter pelo exemplo aqui, cotista de HGPO, ele está feliz com os resultados, a tendência da gente continuar entregando resultados, né, parecidos, né, a gente nunca pode prometer resultado, é razoável, porque o time que olha a área técnica está lá indo junto, o cara que olha fundo imobiliário também. De locação, que é no caso do HGPO, talvez o item mais importante, também. Quem estrutura as aquisições, idem. Ou seja, tudo, né, a parte de operações que faz tudo rodar, a engrenagem rodar redonda, né, sem erros, dentro do prazo e tal, também. Então, quando você olha todas as... o cara que olha crédito, né, se não falar, todos vão depois ficar... vai ter ciúme, né? Tem, imagina. O CRI... também, então, eu te falo assim, tem uma condição razoável da gente conseguir fazer isso e seguir em frente e parar também de gastar tempo. Não que seja ruim, né, gastar tempo numa assembleia, mas assim, a gente gasta todo o tempo possível, energia para dar a informação, para trazer o conhecimento, para trazer o processo de uma forma com menos fricção possível e depois segue a vida para implementar ela, né, que ainda tem um trabalho a ser feito. Então é isso, pessoal. Quem quiser que o trabalho continue com o time de gestão inteiro, né? Ainda tem 5 anos, né, do time de gestão também, você conta... 5 anos de um contrato, 5 né? anos de um contrato. Entre lá nas assembleias, né, assembleiashg.com.br e garanta o voto. Agora, cenário que não, vamos dizer assim, um cenário ruim. Que eu acho que não, porque todo mundo está fazendo um baita esforço e assim, não tem por que votar contra. Imagino que não. E se não der certo, o que acontece? Vai para a justiça? O que acontece? Não, para a justiça eu acho que não. Se bem que tudo no CVM, mundo... não sei, porque vai ficar no limbo, o que vai acontecer? A gente, das conversas que a gente tem tido, tem recebido muito apoio. Tá? E acho que a gente vai ver isso no resultado da Assembleia. Ficaria muito surpreso se tivesse uma grande rejeição, porque ela não veio até agora. Então, o cenário de não dar certo, na nossa visão, é não atingir o quórum. Sim. Né? Ou seja, você teve lá uma Assembleia com 15% favorável, mas não é os 25% que você precisa. E aí, nesse cenário, você tem 2 possibilidades. Você pode... 3 possibilidades, aliás. Você pode estender o prazo para dar mais tempo, né, para as pessoas votarem. Eventualmente, alguém estava de férias, viajou. Você pode fazer uma nova Assembleia para tentar e ter mais efetividade. Ou você pode falar com o regulador, inclusive ele já tem um trabalho recente, publicado, né, de que fundos muito pulverizados poderiam ter um quórum menor, e falar, regulador, CVM, aqui a gente fez um trabalho hercúleo, né, fazendo todo o trabalho necessário, veio aqui, falou com Lousada, contratou sistema de voto, mas bateu na trave, não chegou nos 25%. Será que o esforço já não foi grande o suficiente? E aí pode ser que ele seja sensível ao tema ou não. A gente nem trabalha com esse cenário de que isso vai ser necessário, né? A gente está fazendo todo o esforço para que consiga resolver de uma única vez, até porque sistemas e processos que se repetem vão ficando mais cansativos, né? Imagina, você vai para a primeira assembleia, você tem um puta gás, né? Você está lá, aí você vai para a segunda, você já não tem mais toda aquela energia. Então a gente está com o cenário base de que vai dar certo na primeira vez mesmo. Agora, independente disso, né, o compromisso total, isso é público, é formal, de que
a CSHG, o time continua tocando os fundos até que esse negócio seja resolvido, né? Então, o relatório tem que sair no prazo. Até eu nem sei se o pessoal percebeu, esse mês a gente atrasou o relatório em um dia. Por quê? Porque a gente queria que ele saísse no dia seguinte da Assembleia, para que a gente pudesse colocar no relatório que a Assembleia já tinha sido convocada. Então a gente segurou lá o relatório e falou, solta amanhã, porque amanhã eu já posso colocar mais um formato de dar publicidade ao tema, né? Entendi. E quem, por exemplo, as pessoas estão assistindo nosso podcast agora e comprou o fundo, gostou, comprou a HGLG, essa pessoa já vota? Não vota. Não vota. Qual foi o corte ali? O corte é no dia da convocação da Assembleia. Então, os cotistas que faziam parte da base de cotistas no dia 9 de abril, né? Esses cotistas são a base de votação, independente se ele comprou mais cotas, se ele vendeu as cotas que tinha, aquela é a base de votação. E até por isso que no sistema, tanto da B3 como do Quori, começou depois, né, no dia 12, porque tem uma liquidação em D2, quando você compra renda variável ou vende assim. Então precisava do D2 para você fechar aquela posição, e aí no D3 a base ficou disponível para que pudesse ser usada no sistema. Show de bola. Senão então, o Pátria, né, com seus poucos recursos, ia comprar, né, e votar. Não, brincadeira. Mas é muita cota, né? São 12 bi de reais, né? Mas o Pátria e não poderia também, porque tem o grandinho. conflito de interesses, né? Então você não pode... Por exemplo, eu sou cotista dos fundos imobiliários. Mas você não pode. E não posso... O que eu faço? Eu voto e me declaro em abstenção por conflito de interesses, né? Quando você entrar na votação, você tem 4 formas de votar. Entendi. Favorável, contrário, abstenção e abstenção por conflito de interesse. Então, eu sou o caso do abstenção por conflito de interesse. Mas o Gui já é uns 5% das cotas aí. Não, a HGPO eu já vi que está resolvida. Muito bom. Antes fosse. Agora a parte que eu mais gosto, que é falar dos fundos. Bora falar dos fundos? Vamos lá? Vamos lá. Bom, Bora. Quer fazer uma Assembleia, pergunta antes? tem mais alguma coisa de Assembleia que vale a pena a gente falar ou é isso? Não, é isso. Ou seja, vão ter as votações até o dia 23 de maio. O HGFF, é o único que acaba um dia antes, e no dia 24 de maio os demais. E o fato de ter esse dia de diferença é porque o HGFF também é cotista dos outros fundos. Então, uma das coisas que a gente pediu na Assembleia é permita que o HGFF possa votar na Assembleia do HGRE, do HGLG, do HGRU, para que a gente consiga atingir o core. Então, essa é a única... Então é bastante, então é bom, né? Meu. É um trabalho grande, assim, são 45 dias, né, do dia da convocação até a data final. Não tem assembleia presencial, né, ela é toda eletrônica, porque era o formato que mais se encaixava, dado a grande mobilização. E aí, a final lá do dia 24, a gente apura os votos, ou no dia 23 no HGFF, e divulga para o público inteiro. Muito bom. Maravilha. Vamos pro Bora, fundo vamos agora? começar com o HGLG? Vai lá, Bora. Fernando. Vamos colocar o HGLG na tela e falar um pouco sobre esse fundo que é um fundo meio queridinho de todos os investidores de fundos imobiliários. Por que você acha que ele tem essa característica de ser um fundo muito queridinho? E qual que é o diferencial de investir em galpão do que investir em outros segmentos? Primeiro, acho que eu vou até começar pela segunda etapa, pela segunda pergunta. Tá. Né? Dentro dos diversos segmentos, né, imobiliário, a gente brinca que quando você pergunta para alguém, você gosta de investir em imóvel? As pessoas normalmente têm muita convicção, né? Se imóvel é legal ou não. A gente nem precisa lidar com o público que diz que não. Porque o público que gosta de investir em imóvel é tão relevante que já é trabalho suficiente para muitos anos em mostrar que a partir do momento que ele gosta de imóvel, investir em fundo imobiliário é bem mais interessante em termos de liquidez, gestão, fracionamento do investimento. E aí dentro dos segmentos, os principais segmentos, e aqui no Brasil, que estão relevantes no core real estate, né, que é imobiliário pronto gerando renda, que é logística, escritório, shopping, e aí o renda urbana é um varejo e educação junto, acho que são os 4 maiores, né? Tem um segmento lá fora em tijolo que é o residencial para renda, e aqui no Brasil não é relevante, um dia fica. O logística está ali num caminho onde, primeiro, se você tem PIB em algum lugar, significa que você vai ter movimentação de mercadoria. Se você tem movimentação de mercadoria, você vai ter que estocar aqui em algum lugar. Então, a logística está dentro de um segmento
estrutural necessário para que a mercadoria e o PIB se movimente, né? Então, esse é um lado. O segundo é que o parque logístico brasileiro é muito defasado. Então, a quantidade de galpões que a gente classifica entre A e AAA, frente ao total de metros quadrados de galpão, é pequeno. E as empresas, conforme elas vão se modernizando, né? Pega assim, as maiores referências do e-commerce, ou então por necessidades, às vezes, de ISO, né? O cara tem que ter o ISO, sei lá, 17.000, 9.000, não conheço as nomenclaturas. Parte dela passa por ter um parque logístico, ou seja, galpões de alta qualidade, para que você tenha eficiência, para que você consiga implementar as suas tecnologias. Então, investir em galpões logísticos e em fundos de galpões logísticos é investir num segmento estrutural que vai ser demandante, faça chuva ou faça sol, né? Tem gente que diz, será que as lojas físicas vão ser necessárias para vender? Será que o comércio eletrônico não vai substituir? É uma pergunta, né? É possível, né? Em termos de possibilidade. Escritório idem, né? Toda aquela história da discussão do modelo híbrido, home office. A logística não tem essa pergunta, né? Você tem que entregar um produto, ele tem que passar por um galpão logístico, não tem o que fazer. Ele tem que ser armazenado em algum lugar. Então, é um lugar que estruturalmente sempre vai ser necessário. E aí, quando a gente olha mais para o médio e longo prazo, o que acontece é que você vai equilibrando oferta e demanda em função de quanto alguém paga pela locação e quanto custa para construir. Então, se aquele dinheiro que você recebe como locação, ele remunera o suficiente para você construir, você vai lá e constrói mais galpão. Se a locação está muito baixa, você fala, eu não vou construir um galpão novo porque a locação está muito baixa. O que está mostrando para frente é que esse preço de locação em geral vai subir acima da inflação. Então, quando você olha um ciclo longo, sei lá, 10 anos, esse preço de hoje deveria subir acima da inflação. E o crescimento do setor logístico, pelas diversas comparações entre PIB, quantidade de habitantes e movimentação de carga, que ele também vai crescer. Então, essa é vamos dizer assim, a tese de investimentos básica de investir nesse segmento. Aí tem algumas outras coisas que jogam diferente do que, por exemplo, escritório. Então, por exemplo, a gente acredita que investir em escritórios faz muito sentido em São Paulo e talvez algum sentido no Rio de Janeiro. A gente, apesar de ter apesar de ter na nossa carteira outras localidades, não faria novamente, né? Porto Alegre, Curitiba, Brasília. Isso é escritório. Já galpão não. Galpão ao contrário. A gente acredita que tem total conhecimento e capacidade de investir no Brasil inteiro. Se tiver agora, tem um de Betim que eu vi que foi alocado uma parte para Shopee, né? É isso. A gente tinha... legal isso. Você vê que tangibilizando, né? Você vê que Betim é uma história curiosa, porque a gente comprou o galpão e ele era alugado para o Walmart. E o Walmart não usava mais. Não foi a operação do Walmart que foi vendida, né? Que hoje foi Grupo Big e depois Carrefour. Era um galpão vago, né? Mas que ele tinha um contrato BTS, que tinha que pagar o aluguel. Ele rescindiu o contrato, pagou uma multa gigantesca, 1.800 metros de multa. Caramba. Aí a gente alugou para Americanas. Ele operou Americanas por um bom tempo. Antes de ter o problema da companhia, eles decidiram que tinham crescido demais, decidiram devolver o galpão. Aí devolveram o galpão, pagaram, não tem a discussão de multa contratual dentro da RJ da companhia. E a gente foi lá, alugou o galpão. Primeiro um módulo, depois dois. Acabou que a Shopee agora pegou quase 80% do galpão. A gente acredita até que em algum momento pega tudo. Por quê? Porque o galpão é bom, né? No final das contas... não fica sem, né? Não fica a gente olha muito mais o ativo do que... O locatário é super importante, mas se o ativo é bom, se ele tem uma localização decente, se tem uma qualificação técnica boa, hoje é um locatário, no futuro vai ser outro, né? Porque as coisas mudam. Quem imaginaria uma Shopee vir, né? É impressionante, né? O quanto ele está crescendo, o quanto a gente não imaginaria. Quando a gente comprou lá que ia ter ele como locatário, se eu disser isso, é mentira, não tinha a menor ideia. O que a gente sabia que o galpão era decente, atingia lá o público necessário para quem vende na região, né? Ou seja, como se fosse a região metropolitana de BH, aquela localização atende super bem. E tendo isso, ia ter um operador, seja lá qual fosse.
Quando alguém entra num fundo como, por exemplo, a HGLG, a expectativa, falando em ciclos, é que ele fique pelo menos 5 anos, é que ele leve isso para aposentadoria, ou ele compra e venda, tem um ciclo, agora vende. Como que você olha isso para o longo prazo? Alguém que entra num fundo desse, é olhando para aposentadoria mesmo? Eu diria que o fundo imobiliário em si, né, é difícil falar de um fundo específico nessa... deveria ser visto como qualquer outro investimento, onde você tem a fase de acumulação de patrimônio, depois você tem a fase de fruição de patrimônio, né, onde você vai... na fase de acumulação, você deveria pegar todos os seus aportes e também o fluxo de rendimentos e reinvestir. Isso eu falo, reinveste, né? 100%. Vai reinvestindo. Se achou que logística está caro, reinveste em escritório. Ou eu falo banco imobiliário da vida real, vai comprando cota. Vai lá acumulando. Chegou algum momento, você vai ter um patrimônio acumulado e a dinâmica do fundo imobiliário de pagador de renda, né, todo mês uma TED na sua conta, ela é muito fácil, muito intuitiva para quem quer usar isso num período de ou complemento de renda ou aposentadoria, porque você tem lá um patrimônio que deveria, no longo prazo, com as suas diversas detalhes, entregar algum tipo de proteção contra a inflação, né, porque os aluguéis são indexados à inflação. No caso do CRI, você tem que tomar o cuidado de reinvestir a inflação, porque a inflação está vindo para você na renda, mas é muito, muito simples de usar, né? Você investiu lá, sei lá quantos mil ou milhões de reais e aquilo lá vai pagar para você todo um momento. Muito bom ali, 1,10 ali agora. Exato. É muito importante. Até estava na tela, o Lucas, o retorno dele. Eu acredito que, não é que está errado o retorno, mas acho que não está levando em conta aumento de capital, as subscrições. Então, o HGLG, para minhas contas, ele tem aí em 12 meses uns 15% a 16% de retorno. Desde o início do fundo, ele teve 550%. Isso considerando, né? Por que fala de subscrição? Lógico, é uma hipótese de que você vai entrar, né? Quando você calcula o retorno assim. Porque sempre tem uma oportunidade, né, para o investidor, vamos dizer assim. Obviamente, você tem que entender se faz sentido mesmo, se alocar capital lá, mas para pelo menos melhorar seu preço médio, né? Porque geralmente o preço está abaixo do preço de mercado e você pode aumentar a posição ou vender o que você tem no mercado spot e exercer o direito. Então, é muito importante o que o Fábio falou para você ter de fato esse retorno. Não adianta também você só investir lá e tem só o capital. Às vezes a gente sofre um pouco, o pessoal fala renda passiva, que já investe já querendo aluguel. Calma, constrói, né? Você tem um período de acumulação, aproveita e reinveste os aluguéis e ter mais cotas no futuro. Sim. Eu acho que isso que é importante. E a parte interessante do componente da renda, né? Se você pegar o livro texto padrão, né? O valor presente dos fluxos, uma parte importante de um fluxo de 10 anos está na renda. Então, isso, se você compara com, por exemplo, o mercado de ações, em que a renda ou o dividendo, né, não é tão expressivo, só algumas companhias, é um componente de proteção interessante. Então, por exemplo, quando a gente fala com um investidor estrangeiro, esse é um componente interessante, porque parte do retorno ele pode fazer um câmbio médio, né? Ou, no caso do investidor de longo prazo, ele vai usar aquela parte daquele retorno e vai reinvestir. Ou não, ou ele acha que está muito caro, ele acumula aqueles rendimentos no CDI para investir em algum momento, se ele achar que o mercado está quente demais. Mas é uma classe de ativos que definitivamente deveria estar presente na maior parte das carteiras. Bom demais. Vou ver cheirinho de café agora, hein? Opa, vocês querem um café aí? Um café, Augusto? Não, estou tranquilo, obrigado. Cheirinho de café, vamos um cafezinho aqui. Opa, beleza. Vocês costumam ter pagamentos semestrais, né? Semestrais, anuais, vem um dividendo a mais. Você quer aquilo? Isso vem da nossa percepção de que o que o investidor de fundo imobiliário quer, né? Ou seja, ele não está operando com opções, com derivativos. Ele não quer volatilidade. Ele deveria querer um pouco mais de segurança. Perfeito. Então, a nossa lógica foi, quem é a melhor pessoa, né, o melhor grupo de pessoas para projetar o resultado recorrente do fundo? Principalmente no HGLG, que tem uma série tem locatário com pagamento trimestral, tem alavancagem. Somos nós, né? Eu tenho todo o detalhe, né? O mercado não tem todo o detalhe de como é cada contrato e tal. Então, a gente, ao longo do tempo, aprendeu que o melhor era a gente linearizar
Porque se eu ficasse, ao invés dos 1,10 do HGLG, eu vou lá 1,20, 0,90, 1,15, 0,95, isso deixa o investidor inseguro quanto a qual é a perspectiva de retorno. Então, isso a gente faz no recorrente, que é o quê? Janeiro a maio, julho a novembro. E aí, quando tem resultados não recorrentes, por exemplo, você vendeu, você fez uma operação que gerou muito lucro, a gente pega o final do semestre e dá aquele rendimento adicional para completar a obrigação regulatória, que é 95% do resultado em regime de caixa. E com isso, a gente foi ao longo do tempo explicando para o investidor que ele não deveria pegar aquele rendimento de junho e de dezembro e anualizar, ou seja, ele tem um componente não recorrente muitas vezes. Isso a gente adotou como padrão para todos os nossos fundos, para que o rendimento nunca deveria ser uma surpresa, né? A gente acompanha agora, por exemplo, a discussão de HGLG, tem aí uma cobertura e alguns falam o HGLG não vai manter o 1,10 por cota. Aqui eu nem afirmo, vou manter ou não vou manter, mas o que a gente sempre faz, se eu tenho uma perspectiva de aumento ou de redução, isso não deveria ser uma surpresa, né? Deveria ser um não evento. A hora que ocorrer, se ocorrer, você deveria já estar esperando. Então, por exemplo, no HGCR, que é o nosso fundo de CRI, a gente teve que reduzir a renda. Porque o CDI está caindo, ele tem parte da carteira indexada ao CDI, não tem jeito, tem que remunerar menos. Como que a gente foi fazendo isso? Foi informando aos investidores. HGPO idem. Pagava 1,60, a gente teve algumas reposicionamentos de locatário, isso gerou, vamos dizer, um delta de fluxo de caixa que faltou. A gente falou, a gente até vai voltar talvez acima de 1,60, mas a gente vai pagar aqui um pouco para baixo, que é 1,50 hoje, por algum tempo. Isso a gente tem feito sempre de forma antecipada, a gente brinca como se fosse a reunião do Copom, né? Verdade. O que não pode ocorrer, né, no Copom? Não pode você achar que a Selic vai continuar estável e vem de repente uma reunião e na próxima reunião aumenta 100 bips, Selic, né? Ou imagina. seja, isso ocorre em alguns países, não são os melhores exemplos, né? Os bons exemplos é que você tem um mínimo de visibilidade. Foi o que a gente tentou fazer com a renda. Então, eu me estiquei um pouco na resposta, mas a história do não recorrente foi não, por favor, cotista, não olhe isso para anualizar, porque isso está ligado a uma atividade não recorrente do fundo naquele semestre. Se a gente conseguir fazer isso sempre, ótimo. Eventualmente, às vezes, não vai ser possível. E o recorrente pode ser visto de uma forma, porque ele olha o resultado do fundo e entende que aquilo é possível de ser mantido ao longo do tempo. De bola. Podemos ir pro HGPO? Vamos embora, vamos. Já tá na tela. Não, aí. aqui o HGPO eu peguei lá no passado. Acho que você tá com algum viés, cara. Lá vem Pela votação, hein, Lousada? Tem viés. Só uma pergunta antes, que eu acho que é legal, porque o que eu gosto de investir em fundos imobiliários é não lidar com o inquilino. Porque eu já tive e não é fácil. Como que vocês lidam com tantos inquilinos sendo diretores financeiros de Shopee, de Walmart? Como que é a negociação? É pesado, né? Depende do caso, mas assim, a gente tem que sempre olha. Primeiro que você tem a estrutura contratual, né? Então você tem contratos que são mais fortes ou mais fracos, né? Para um lado ou para o outro, né? Proprietário e locatário. Mas o que a gente quer no ativo de renda é ter a menor vacância possível, porque isso não é às vezes intuitivo para o investidor. Qual que é o maior detrator de retorno do investimento de renda, né? Preço ou vacância, né? Ou seja, o pessoal às vezes prefere deixar muito tempo vago para alugar num preço que tenha convicção qualquer. Isso é um equívoco na minha visão. Entendi. Porque você deveria ter e perseguir a menor vacância possível. E o preço, quem vai dar é o mercado, né? Você tem um ativo que você acha que vai alugar a R$80 o metro quadrado. O primeiro locatário falou que paga 70, o segundo 70, o terceiro 70. O preço é 70. Não adianta você ficar ancorado, né, nos seus 80, porque não vai acontecer. Sim. Agora, se você demorar para tomar essa decisão e ficar 1, 2, 3 anos para fazer isso é um grande detrator de retorno. E aí, para isso, a gente tem que ter time, né? Ou seja, qual que é a nossa conversa com esses grandes locatários? E você tem razão de que os locatários de logística são bastante exigentes, os outros também, mas o de logística é muito exigente. Você tem que ter um time comercial que primeiro mostra qual é a situação do mercado, né? Eventualmente você tem que
aumentar o preço de locação, você tem que mostrar para o locatário que você não quer aumentar porque você quer aquilo, porque você gosta, porque o mercado deveria pagar mais, né, dado as condições. Outro, você tem que ser tempestivo nas respostas técnicas. Ou seja, teve lá os imprevistos acontecem, teve uma vendaval, teve um problema lá com o telhado, tá vazando, você tem que consertar esse telhado. Né? Se aquilo for uma demanda sua, se como proprietário, e para isso você precisa ter time, que vai lá, que olha, identifica que é aquilo e tem uma rede de parceiros que te complementam, né, em fazer a obra. Não tem um time de obra próprio, por exemplo, a gente não tem um time de administração predial, então que faz lá a gestão do condomínio no dia a dia, é síndico. Então é bastante intenso, né? Porque eu brinco que no ativo imobiliário, para quem gosta de fotografia, você pode ter uma dedicação 0 ou 100%. É como o síndico que você investe em um imóvel residencial e sequer aparece lá, coloca na corretora do bairro para alugar, ou você mora lá, vira síndico e está olhando se a florzinha da recepção foi aparada ou não. E eu brinco que na nossa atividade, como na fotografia, você está antes do foco ou depois do foco. Né? A gente tem que achar naquele meio onde fica o foco que você está trazendo as atividades importantes para dentro do time, que são decisões comerciais, decisões de investimento, e está usando uma rede de parceiros para fazer as atividades que não são tão importantes nessa visão para que você consiga atender as diversas demandas, né? Show. Vocês estão vendo, pessoal, que esse é mais um episódio que é um MBA aqui. Eu tô aprendendo muita coisa. Muito MBA legal, de real estate muito, lá. MBA pesado, de tomada de decisão, pô. Que se você usar no seu dia a dia, você vai tomar melhores decisões, pô. Da Suíça para a pátria agora. É isso aí. Né? Agora vai, Gui. Vamos lá. Não, estão falando que eu estou envezado, então vamos fazer o seguinte. Vamos falar do HGPO. E aí no mercado de real estate tem um grande negócio que assim chama localização. Por um lado você tem o HGPO e por outro você tem o CBOP, né? Então vamos começar a falar do HGPO e você faz uma comparação entre os dois em termos de dificuldade, né? O HGPO é aquele fundo lá de gestão passiva e a gente conversou lá em 2021, 2022, se eu não me engano, e você teve uma estratégia quando você entrou no Credi de mudar lá, mudou o elevador. E depois eu queria que você comentasse essas dinâmicas, porque às vezes para o investidor não fica muito claro, né? Às vezes o investidor mesmo acha que está comprando 4 letras e o 11 lá e nem sabe o que está comprando, a verdade é essa, né? Então tem o dia a dia, né? E como vocês fizeram para sair do jeito que você pegou, né? Lógico, são 2 prédios ali na Almauri e outro na Jerônimo, para chegar, né, a receber uma oferta de quase, batendo 50 mil reais no metro quadrado. Eu fiquei muito triste no meio do caminho que veio aquela de preço mínimo lá de 37, eu achei aquilo, muito barato, né? Eu falei, não, isso dá para pegar mais. E agora veio essa oferta. E contar um pouco do case desse fundo, né? Como vocês chegaram até aqui, o que vocês fizeram de mudança e depois fazer o paralelo com o CBOP, porque aí já é outro cenário, né? Primeiro, assim, na tua provocação do location, né? Que é frequente, mas é verdadeira. Mas é verdadeira em partes. Primeiro, assim, se eu tivesse que comparar logística e escritório, eu gosto de comparar logística e escritório, que as perguntas, quando eu pergunto para minhas filhas, né, você quer A ou B? Ela sempre quer os dois, né? Então, quando você tem que escolher um só, em escritório, localização ou qualidade, eu escolho localização. Em logística, se eu tiver que escolher entre um outro, eu prefiro qualidade. Porque um locatário de logística não pega um galpão classe C porque está bem localizado. Porque se ele for a Shopee, ele não vai pegar. Se ele for Mercado Livre, ele não vai pegar. Se ele for a Via Varejo, ele não vai pegar. Posso dizer vários nomes que a gente tem aqui. Em escritório é diferente, porque a sua localização é muito importante. E acho que haja visto o HGPO, que tem uma localização muito boa. Então, essa primeira provocação, eu concordo com ela, especialmente para o mercado de escritórios. Agora, o que o pessoal às vezes esquece, né, que você falou, né, os 4 letras e o 11, é que o mercado imobiliário, apesar de ser uma commodity, né, metro quadrado, pode ser na Paulista, na Berrini, na Mauri, onde ele está dentro do mercado competitivo. E dentro do mercado competitivo, o que a gente quer é identificar qual é o prédio dentro daquele mercado competitivo, onde ele está posicionado e quais são as qualificações mínimas que eu preciso ter para aquilo. Então, se eu tenho um imóvel, sei lá, classe C na Chácara Santo Antônio,
as qualificações técnicas exigidas são menores, porque eu vou concorrer com ativos daquela qualidade naquela região, que vão pagar menos naturalmente. Agora, se eu quero ter, como HGPO, um ativo que paga hoje as maiores locações de São Paulo, que chegando a R$350 o metro quadrado de locação, numa localização nobre, num tenant mix, né, que é a gama de locatários, que é super exigente, a qualificação técnica dele tem que ser impecável. Ou seja, o elevador não pode parar. A qualidade do material de acabamento da pedra tem que ser nota 10. A catraca, a recepção, ou seja, todas a sua experiência. A gente fez uma leitura de que 70% do público que frequenta o Metropolitan, que é o prédio da Mauri, chega pelo subsolo. Ou seja, aquele cara que chega pelo subsolo tem que ter a mesma experiência no prédio de quem chega pelo térreo. Né? Não é intuitivo você imaginar que vai ter um subsolo bonito. Né? Então a gente, quando implementou uma reforma que foi feita já com essa visão, esse prédio é um edifício boutique, com locatários super exigentes e que vão pagar topo de mercado sempre. Tá bom, o que eu preciso fazer, dado que ele já atinge a premissa básica da localização decente? A gente vai implementar um ciclo de investimentos que precede ou que acompanha o ciclo comercial, para que quando eu sentar na mesa com o locatário, ele olha e fala assim, não, tá bom, eu vou pagar mais e esse prédio não só tem uma localização decente, como ele atinge todas as questões que eu teria num prédio concorrente. Então, exemplo, o primeiro gargalo era elevador. Ou seja, teve uma vez que o elevador lá em 2017 parou. Como num prédio AAA, né, é excelente você ter um problema de elevador. Não pode ter, trocamos o elevador. Depois a gente identificou a questão do térreo para baixo. Falou que a experiência do prédio estava bonito e tal, mas não estava assim, nota 10. Né? Você olhava e ele estava um pouco caído, né, como a gente disse. Estava um pouco defasado. A gente fez um ciclo de investimentos em que a gente investiu quase 25 milhões de reais em alterações estéticas e um pouco de infraestrutura. Então, tudo isso fez com que, junto com o ciclo comercial, a gente pudesse ir selecionando os locatários ao longo do tempo. Essa é uma outra questão. O pessoal fala muito de boutique, né? Escritório boutique. E na minha visão, o escritório boutique essencialmente está ligado a quem são os locatários que estão lá. Né? Você tem locatários de altíssimo valor agregado, baixo adensamento e que querem estar juntos, né? Então, a gente teve muita preocupação ao longo do tempo de selecionar os locatários que queriam estar lá. E, obviamente, que o ecossistema se retroalimenta. Você tem um locatário legal, aí o outro quer estar junto com ele, igual um clube, né? Por que é mais caro ter um título do Pinheiros do que de algum outro numa região? Porque naquele clube é mais demandado, né? Então, o que a gente fez foi isso. E aí, junto, teve uma estratégia comercial muito bem desenhada de como fazer para chegar nesse preço. Porque não tem... não é... eu quero alugar, né? Ou seja, como que eu chego para um locatário que já está lá há 10 anos e falo, você pagava aqui R$250 o metro, agora você tem que pagar R$300 o metro. Eu tenho que mostrar evidências de mercado. Então, tem toda uma estratégia comercial de como você ir trazendo a média de contratos para o preço que você acredita que você tem que atingir. E aí, com isso, é o melhor retorno da nossa carteira, o HGPO. Né? Ele tem aí um retorno anualizado... 37. Aqui é alto, mas assim, eu até olho assim, o retorno de 10 anos dele é quase 20% ao ano. Em 10 anos, é muito relevante. Por isso que o Guilherme... Em 5 anos, ele é um retorno de 18% ao ano. Se 5 anos dando 18% ao ano é muito expressivo. Cara. E o quanto que... Eu sei que muitos investidores, quando estão começando, a primeira coisa que eles olham é o PVP. O quanto que você acha importante o cara olhar o PVP aqui para tomar uma decisão? Eu acho que é relevante, não é desprezível. Mas não é o único... Porque o PVP, primeiro, como que... Você tem o PVP nos 3 diferentes fundos, né? No fundo de tijolo, no fundo de CRI e no FOF. No FOF o PVP é matador, porque a carteira é marcada a mercado e o PVP vai mostrar a carteira dele marcada a mercado. Se fosse um fundo aberto, o resgate do fundo é feito naquele PVP, né? Ou seja, no VP do fundo. No CRI tem
pouco mais de variáveis, porque tem curva de juros, qual é o papel que você... E no tijolo, mais subjetivo ainda, porque o PVP vem de uma marcação de um laudo de avaliação, feita por um terceiro. Então, eu pergunto para você quanto vale um ativo, pergunto para o Carter, pergunto para mais alguém. Vão ser 3 números diferentes, não tem como ser o mesmo número, né? Naturalmente, porque qual é a base comparativa que você pegou, qual é a base comparativa que o Carter pegou. Então, ele vai trazer uma base. Agora, não é um número para ser desprezado, porque ele tem alguma subjetividade. Porque ele, ao longo do tempo, o que a gente pode ver claramente é que você pega um ano para o outro, acho que não é tão... Pega um ciclo de 5 anos, você vai ver claramente se é um mercado que está andando, o PVP vai estar subindo, né? Aliás, o VP, né, vai estar subindo, tirando as questões de novas emissões, que aí mudam isso ao longo do tempo, mas pegando o mesmo ativo, e se o mercado tiver de lado, o VP vai ficar de lado. Se ele tiver eventualmente indo mal, a gente tem na nossa carteira ativos que tem mais dificuldade, por exemplo, em escritórios. O Guaíba, que fica em Porto Alegre, tem ou Alphaville, como o Carter comentou, uma situação hoje pior do que 5 anos atrás. Entendi. Ou seja, o VP do ativo hoje é menor do que 5 anos atrás. Entendi. Muito bom. Não, eu acho que essas métricas são importantes. Eu não sei se é recente, mas no relatório gerencial de vocês começaram a colocar o preço por metro quadrado. Sim. Deve ser recente, né? Faz acho que uns 6... Não, já faz um ano já. Faz um ano. A gente faz um processo de revisão anual de relatórios, que o último foi em abril ou março do ano passado, e aí foi quando a gente colocou esse indicador e colocou um outro indicador de alavancagem, que não tinha, logo na largada. Legal. Porque, quer ver, Lucas? Desce um pouquinho mais. Aí, já vamos falar do HGRI aí. Ali tem esses indicadores e tem lá o alavancagem. Calma aí, Lucas. Não, tranquilo. Os 8.700 o metro quadrado. Que esse fundo aqui, né, ele é meio complicado de calcular isso daí, porque tem várias regiões, né? Mas esse é o preço. Mas esse é o preço. Porque a gente viu que alguns investidores faziam a conta com menos precisão. Por quê? Você tem que ver a sua posição de caixa. Se você tem outros ativos que não só imobiliário, você tem que adequar, ajustar para fazer a conta. Né, o pessoal geralmente correta, calcula o valor, o valor de mercado divide pelo ABL próprio lá. Ou nem próprio, né? Pega o ABL total. E aí quando pegava um fundo mais complexo, ainda como o HGLG, que tem aí uma série de coisas, sim, aí o número distorcia bastante. Distorce bastante. Mas isso é bem importante, tá? Eu não vejo em outras, né, acontecer isso. Em relação ao PVP, concordo com você 100%, né? FOF é na veia ali, né? Porque você tem preço de compra. Então, conforme vai tendo menos liquidez, mais difícil olhar o PVP, né? O CRI ainda dá para usar, acho que é bem interessante. Se a gente pegar o CBOP lá, tá, sei lá, 60% descontado do valor patrimonial. Deve ter alguma razão para isso, mas tem aquela coisa de liquidez até da região. De saber de fato. Sim, é uma região que tem quase 40% de vacância. A região, não é nem o nosso prédio. Exatamente. Ou seja, mostra a dificuldade da região para alugar hoje. Exatamente. Mas é bem interessante. Eu queria só apontar esse, né, no relatório que eu vi de vocês aí, que é bem interessante. Isso é fácil. Se você pegar a GPO, quer ver? Volta. Você consegue abrir lá no site do volta lá do é o imobiliário.cshg.com.br. Ali, ó, tá vendo? Onde tem HGRE, Credit Suisse ali. Primeiro ali. Ali, aí vai no... Central de downloads. Ó, tá vendo? Ó, a gente já relatórios periódicos. Aí você seleciona do lado esquerdo o fundo, que é o HGPO. E aí, relatório de março, que é a primeira ali. Relatório do investidor de março. Aqui trabalho, né? Porque o pessoal acha que faz a live e tal, não, revisa relatório, visita locatário. E é muito aprendizado nesses relatórios. Esse aí até na marcação, 42 teve uma oferta, vai quase 50, né? Então, assim, quando você olha um fundo desse, até para o pessoal que está ouvindo a gente, é mais factível você analisar isso, porque você vai olhar também na região, lógico. Você vai pegar preço de mercado para você ver se faz sentido ou não. Então, é bem factível, né? Se olhar, quando tem muito pulverizado, né, fica meio distorcido, mas dá para usar, né? Você vai falar, na Paulista, rodar um pouco para baixo o relatório, tem um gráfico do preço de locação. 270. Mais para baixo, um pouquinho. Mais um pouco.
Aí. Aqui mostra o preço médio de locação. Você vê aqui tem uma janela de 12 meses. Ou seja, esse ciclo de revisões contratuais, a gente conseguiu, só nesses 12 meses, sair de 240 para 276 ou 8. Estou ruim de óculos aqui. 276. 6, né? 276. 276. Com uma vacância estruturalmente baixa, né? Ou seja, e aproveitando os movimentos de locatário para conseguir preço e tentar trazer o estoque de locatários para esse preço. E vocês, é uma região que a gente vê, né? Teve o do prédio do próprio Itaú, né? Que foi comprado, nem sei qual. Quase 60 metros. 60 metros. Então, é uma região ali bem pressionada em termos de demanda, né? Ah, sim. E o mercado de escritórios, né, ele funciona... o de escritórios é muito claro como essas camadas funcionam. Você tem a demanda e ela vai irrigando os bairros, né, mais demandados. Aqui os bairros vão ficando muito caros. Isso faz com que os locatários procurem outros lugares. E isso vai trazendo demanda para a cidade inteira. Então, começa não é um consenso, né, mas na minha visão, começa com Faria Lima. Depois ele avança para Vila Olímpia e Pinheiros. Depois ele avança, na minha visão, para Paulista e Chucre. Depois ele vem para Berrini. E depois ele vai para Chácara Santo Antônio e outras não core, né? Como Marginal Pinheiros do outro lado, Alphaville. Então, por isso que esses lugares demoram mais a pegar preço, né? Porque o mercado tem que estar muito aquecido. O exemplo claro que a gente já teve na nossa carteira. A Enel, né, empresa de energia, lá atrás, quando era AES ainda, ficava na Vila Olímpia, o mercado estava em completa ebulição, ele não tinha um prédio AAA disponível, ele tomou a decisão de sair da Vila Olímpia para ir para Alphaville, porque ele tinha um preço mais adequado num ativo de altíssima qualidade, que aqui em São Paulo ia pagar o dobro do que ele pagava no prédio dele. Mas o mercado estava muito aquecido, né? Então agora estamos na outra ponta. E essa região aqui, paulista, está subindo os preços, estão caindo os preços? Estão subindo, a gente acompanha bem, porque a gente tem um ativo bem relevante. 2 ativos que estão na região, né? Um é mais Jardins, que é o Paulista Star, que fica na Campinas esquina com a Batatais. E o outro fica na Martiniano de Carvalho, ele pega a Martiniano de Carvalho e a Maestro Cardim, as 2 ruas. O Martiniano estava no mercado de escritórios todo esse tempo. Mercado de locação, e a gente, você vê, estava com o prédio 100% vago 2 anos atrás, está com 70% ocupado, só a parte de escritórios. Tudo der certo, a gente até colocou no relatório de março, vai para... Está no HGR 11. No HGRE, vai para 90%, então tá melhorando e os preços de locação melhorando. Agora não é uma melhora na velocidade do HGPO, né? Uma melhora numa curva menos inclinada, vamos dizer assim. É momento de fazer negócio agora. O Fábio tá buscando, então já pega um contato e que o Unibanco tá crescendo aqui, a escola tá crescendo, a gente tá pegando mais um andar. Eu tenho do lado um cara que conhece um pouco já corta ali, de imóvel, de preços. Você já corta o intermediário, fica mais barato. Ele até estava me vendendo a ideia de que o Martiniano é o Empire State paulista. Já teve essa, né? Tinha uma maquete numa feira, ele mostrando lá. A gente fez uma maquete numa feira para mostrar o Martiniano e a gente achou um cara que faz maquete, faz construção em Lego, e a gente apresentou a maquete do Martiniano em Lego, tinha 80 mil peças, tal, ficou bem legal. Muito bom. E qual que é o momento do HGR 11, então, já que a gente já falou um pouco dele, em termos de, estava com uma vacância grande, está diminuindo cada vez mais, o que você está olhando para o futuro desse fundo? É um ativo, na minha visão, de melhora constante, mas de forma moderada, né? Ou seja, não é um ativo que do dia para a noite vai mudar a cara dele. E a gente está implementando já uma visão de portfólio de longo prazo já há bastante tempo. Em 2017, o fundo tinha 27% só em ativos de classe A até AAA. Hoje a gente já está falando em quase 90%. Como que a gente fez isso? Comprando ativos, melhorando ativos e vendendo ativos que não se adequavam. Então, com isso, a gente vendeu o Dom Pedro, que era um ativo logístico industrial em Atibaia. Não fazia sentido, vendemos. Vendemos agora, recentemente, um ativo na Faria Lima, alugado para Suzano. Por quê?
porque é um ativo que a gente só tinha 5 andares, 20% do prédio, a gente entende que o nosso foco deve ser nos prédios que a gente é o maior investidor para implementar a nossa agenda. Ali a gente achou que o nosso ciclo de investimento já tinha ocorrido. Além disso, a gente não é alheio ao secundário, né? Na pergunta do PVP, se eu olho, pegar o HGRE... aqui, ó, tá no 0,84 aí, não sei se está atualizado. 0,84. Pegar a cota, vai perto de 130 mercado para um patrimonial de 153. Ou seja, eu não posso ficar ali aqui e achar... reclamar sobre o mercado. Né? O mercado está dando preço por algum motivo. Por quê? Porque o mercado de escritórios ainda tem suas dificuldades, está melhorando, mas está melhorando aos poucos. Uma das alavancas de valor se eu tenho condição de vender um ativo perto ou acima do patrimonial, eu estou mostrando para o mercado, de fato aquele patrimonial tem alguma referência. Então, toda vez que o ativo que o fundo está negociando por muito tempo com desconto contra patrimonial, a gente olha isso e fala, se eu tenho uma oportunidade de venda, é uma forma de gerar valor para o cotista. Por quê? Porque eu pego o lucro, distribuo em renda, naquele semestre que você falou, ele pega aquele dinheiro, ele pode reinvestir com aquele desconto. Isso é uma alavanca de retorno importante para o investidor se a gente fizer isso com frequência e com disciplina. Muito bom. Indo para o HGR, o que é renda urbana? Vocês cunharam então esse nome? Como que está dentro lá? O que é esse mercado? O nome renda urbana, a gente ficou até muito feliz em escolher o nome, mas não é uma classe existente, né? A nossa lógica foi, tem um grupo de ativos, que são ativos que a gente fala standalone, ou seja, separados, né? Ou seja, um ativo de varejo com vocação de varejo e que o ponto comercial é importante, aquela localização ela é importante para a operação e não só porque é legal estar naquele endereço. Não é um shopping center, porque o shopping center eventualmente é aquilo. E a gente olhou e falou, cara, qual é o nome desse negócio? São ativos isolados, né? Isolados não está dentro de um complexo, na malha urbana. E chegou o nome renda urbana, que é basicamente ativos de varejo e educação, onde para os dois ativos a localização e o lugar onde está o ponto comercial são importantes. Então hoje o renda urbana é um ativo de quase 80%, né, 70 e poucos por cento em varejo e mais 5 centros universitários de educação. Né? E a nossa visão para frente é continuar percentualmente crescendo mais varejo do que educação. E ele tem, assim, ele fez... 2 bi de patrimônio já tem quase... tem 2 bi e pouco de patrimônio, tem muitos ativos, mas em várias transações, em poucas transações. A gente comprou 66 imóveis da Pernambucanas, comprou 10 imóveis do Grupo Big, que na época era uma junção do Advent com a Walmart, acabou virando o Carrefour. Ao longo do tempo percebeu que diversos ativos tinham liquidez, vendeu vários ativos, então dos 66 que a gente comprou em Pernambucana, a gente vendeu 22, porque tem um player local, uma família disposta a comprar aquele ativo na região, então a gente desinvestiu. Fez o que a gente fala da gestão ativa, né? Basicamente a gente olha um ativo e no mercado imobiliário tem muito isso. Você tem convicção de preço, né? Você olha e fala, tem coisas que são tão difíceis, né? Que você não dá preço. Mas tirando essas condições em geral, você pega e fala, Alphaville, eu tenho um preço que eu sei que eu compro, tenho um preço que eu sei que eu vendo. E quando a gente olhava o portfólio de varejo das Pernambucanas, a gente olhava, tinha lá uma loja tentando lembrar, Passo Fundo, tinha Goiôerê, Campo Largo, tentando lembrar os nomes das cidades pequenas, né, do interior de São Paulo e Paraná principalmente, e tinha lá um player local que a localização da loja era muito boa. Então a gente acabou vendendo a cap rate, né, que é a relação de locação e preço, muito bom. Para quê? Para reciclar o capital. Basicamente a gente ganhou muito dinheiro comprando no atacado e vendendo no varejo. Acho que a gente continua fazendo isso conforme der certo. Entendi. Muito bom. E a gente está falando da indústria de fundo imobiliário, tem muita pessoa física, né? É o grande foco.
Você acha que isso deve mudar? Deve entrar outros investidores institucionais? E o quanto que tem oportunidade de distorção de preço por ser muita pessoa física que toma muito mais decisão emocional, vai mais efeito manada? Você acha que tem mais distorção de preço no fundo imobiliário por conta disso? Não, acho ao contrário, Contrário? inclusive. Primeiro, assim, em termos de perfil de investidor, que é o caminho que a gente está perseguindo, que acho que a indústria está perseguindo, Show. a gente começou, pega o nosso exemplo, né, com alta renda, depois os fundos penetraram na pessoa física varejo, né, o nosso ticket médio é baixo, é varejo mesmo. Em algum momento a gente começou a fazer a penetração no investidor institucional brasileiro, então fundos de pensão, family office, gestores, tem vários fundos multimercado que já investiram, acho que esses caras já estão aculturados, mas vão aumentar a participação nesse mercado. Em algum momento a gente começa a fazer a penetração de uma forma mais relevante no investidor internacional, institucional, que começou, a gente até nem imaginava que isso fosse ocorrer dessa forma, começou com os fundos nas carteiras de índice global, né? Tem um índice da Russell que chama FTSE, e aí o HGLG foi o primeiro fundo, junto com um outro da Quiné, os dois fundos foram os primeiros. E aí a gente começou a ter investidores internacional na carteira, porque tem que replicar o índice. Então, acho que quando eu olho ali, sempre tem uma oportunidade boa ali, quando acontece essa remarcação. Você vê que assim, uma coisa que ninguém fez no mercado, eu não entendo por que não, a gente começou a olhar aquela liquidez no dia que o índice rebalanceia, falou, cara, qual que é o nosso dever em soltar fato relevante? Não é quando eu alugo 100 metros quadrados no HGPO. Isso não é relevante para o investidor, isso é meu todo dia, né? Ou quando sai 100 metros quadrados. É trazer a visão e a atenção do investidor para o que é atípico. E, cara, rebalanceamento desse índice se tornou super atípico. O HGLG teve um rebalanceamento de índice que negociou quase 100 milhões de reais. Ele negocia 10 por dia, 9. Então a gente pegou e falou, então todo trimestre, quando tiver o rebalanceamento, eu solto um fato relevante para quê? Para atrair a atenção do investidor de que aquilo pode acontecer, porque aí todo mundo fica de olho. Por quê? Se eu atraio a atenção de compradores e vendedores, eu estou tirando volatilidade. É isso que eu quero, né? É ruim, né? Você acabar o dia de rebalanceamento de índice com o fundo 3% para cima, 4% para baixo, não é um bom sinal, né? É uma coisa ruim para o produto. E aí, na outra tua pergunta, que eu não esqueci, né, sobre assimetria de preço, ao contrário, porque imagina o seguinte, você está investindo numa indústria em que 70% da base de investidores são pessoas físicas, que vivem aqui, que moram aqui, que consomem aqui, que têm renda aqui, e que sabem o que é um CDI para cima, um CDI para baixo. Tem isso de uma forma mais direcionada à vida e os investimentos. Então, ele vai tomar as decisões real, dele, né? em função do que está acontecendo no país de fato. Haja visto a volatilidade de fundo imobiliário, ela é 1/4, ou seja, 25% do que é no mundo de ações. Todos os fundos de pensão, né, que têm alguma relevância investem em ações. Né? E eles tinham essa máxima, né, de repetir, mas o mercado de fundo imobiliário, as pessoas físicas... Cara, o mercado de fundo imobiliário em geral, você pode olhar isso numa janela de 10 anos, está tão mais perto do fundamento em 100% do tempo do que ações. Você não tem situações, né, que estão fora do conceito. Se está barato, é porque o mercado está difícil, é porque o CDI está alto, é porque... E se está caro, é porque o mercado está crescendo, tem muita demanda. Você não tem uma situação 100% fora do setor fazendo essa influência e um preço ficar super distorcido. Então, eu de fato não acredito que existem essas distorções. E hoje, quando a gente olha o fundo imobiliário, o que está barato tem motivo para estar barato. Você pode até discutir se ele está barato o suficiente ou não. E o que está caro tem motivo. 2 exemplos clássicos em escritório. Você tem lá o Senesp ou o Cebop, que estão baratos, né? Ou seja, em reais por metro quadrado, o fundo negocia muito abaixo do que custa para construir, não estou nem colocando terreno. E você tem o HGPO, que custa, né, topo de mercado. Os dois têm motivos, os dois estão certos dentro das suas previsões. Por quê? Porque um tem
os dois estão lá, os dois primeiros exemplos, Senesp e Cebop, com dificuldades muito claras, né? Muito difíceis de serem superadas onde eles estão. E do outro lado você tem um mercado em completa efervescência e crescimento, que é o HGPO. Então, as coisas em geral estão perto do fundamento. Show de bola. Você comentou que de alguns fundos que vocês têm, Fiagro, Fiinfra, vocês não pensam em ter? Vocês já pensaram nisso? Já pensamos. Infra, inclusive, é bom que eu nem vou precisar mais responder isso, porque o Pátria faz muito bem infra, né? Então você já tem uma área que toca esse negócio. E o Fiagro teve uma discussão muito grande, e a nossa visão é de que assim, nosso caminho nunca ou em geral não é de ser o first mover, né? O cara que vai primeiro no mercado. Entendi. E a gente olhava, sem dar nomes aos bois, e os principais drivers de inserção do porquê que o Fiagro estava vindo e tal, e a gente tinha um pouco de ceticismo. Outra coisa, a gente não achava que era simples, que a gente precisava entender muito o mercado, e a gente não tem esse conhecimento de como operar o agro, mesmo que seja no crédito, né, que são os Fiagros de CRA. É bem diferente. É muito diferente. O jeito de fazer diligência é diferente. Então, por exemplo, num imóvel urbano, você olha 20 anos da cadeia, você está seguro o suficiente. No agro, você não está. Você tem que olhar a cadeia dominial inteira, até a origem do patrimônio, né, da terra, para ver se ela está segura ou não. Tem uma dinâmica do produtor que é diferente, né? Ele está acostumado a renegociar dívida com muita frequência em função do ciclo agro. Então você teve uma quebra de safra, ele quer sentar para renegociar. Então a gente olhava esse conceito e falava, cara, a gente não é o melhor player. Eu não sei avaliar se uma terra a 30 mil hectares está barato ou caro, em qual região e qual é o driver. O time também não sabe. Então, se uma hora for para a gente fazer isso, tem que fazer com muito cuidado para fazer bem feito, entendeu? A gente achou que tinha muito mais para dar errado do que para dar certo, e foi assim que a gente falou, vamos focar aqui nossa energia onde a gente entende, conhece e acha que faz bem, né? Show de bola. Por mim, eu ia ficar falando 3 horas aqui, ó. Juntar todos os fundos. Tem alguma aí para que eu gosto? Não, tem algumas, até me levantaram, assim, mas perguntas do tipo, agora que vocês estão indo, né? Eu acho que até nessa empreitada global, o Pátria pode ajudar bastante, tá? Apesar de vocês, obviamente, do Credit Suisse também ser o Pátria tem coisa lá fora, né? Tem ações lá fora, né? Sim, sim. Então, assim, ele tem uma entrada boa lá fora. Agora, o Pátria também fez a compra da VBI, né? Que também tem excelentes fundos, inclusive a gente precisa chamar lá o Rodrigo Abud para falar do PVBI, o Ricardo para falar do... mas, enfim... É possível alguma... Porque vocês vão estar, vamos dizer assim, na mesma casa. É possível ter alguma sinergia ou nada a ver? Vai ser uma coisa apartada, departamental? O que isso as pessoas podem esperar, assim? No D0 da estrutura, né, ou seja, nos próximos 2 anos, são equipes 100% separadas. Tá. Né? Ou seja, o Abud, que a gente conhece bem, admira, inclusive, o Ken, o Vitor, o Ricardo, toda a turma, o Sérgio, toda a turma da VBI, a gente conhece faz tempo. Continuam tocando os fundos que eles tocam, a gente toca os nossos fundos. Isso por pelo menos 2 anos. Tá. E aí, com calma, uma vez que... Porque a gente tem um processo de migração ao Pátria, né? Ou seja, o time CSHG, mas eles também têm um processo, né? Ou seja, a VBI tem lá uma vida totalmente apartada, e devem ter as discussões deles em função de quando o Pátria tiver 100% da VBI, o que acontece com isso. Eu realmente nem participo dessa discussão deles, né? Mas o que é claro é que, assim, cada um toca a tua vida, e no longo prazo, aí falando de 3 anos para frente, aí você olha e fala assim, será que tem alguma sinergia? Será que um fundo deveria estar junto com o outro? Mas tem que fazer isso com calma, né? Ver se a relação de troca é boa. E é difícil chegar nessa conclusão, né? Alguns fundos são mais fáceis, né? FOF, a história do PVP, né? Se você fizer um encontro por VP, você deveria estar equilibrado, partindo da premissa que a carteira é líquida dos 2 lados. CRI também é mais fácil, tijolo bem mais difícil, né? Sim. Né? Você não consegue chegar no mesmo preço no mesmo prédio, né? Se chegar pro teu vizinho de apartamento, ele vai falar, eu tô no 9º andar, você tá no 10º, o meu é vista pra praça, o seu é vista dos fundos. O teu, andar baixo, né? o teu vizinho é pior que o meu, né?
Então, imagina no mesmo prédio, né? Imagina com portfólios você tendo que comparar Guarulhos com Extrema, né? Que Não dá. é muito difícil. Tá bom. Eu acho que do meu lado é isso. Muito bom, de verdade. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente conseguiu passar por vários tópicos aqui. Total, deixar a casa aberta aqui para você, eu me banco, tudo que você precisar, para a gente realmente levar essa mensagem, porque está chegando muita gente no mercado e eles estão sedentos por boas informações, um bom conteúdo, e vocês trazem isso. Então, um podcast como esse ajuda a elucidar muita coisa para tomar decisão. Então, obrigado por aceitar e, como eu falei, portas abertas para voltar sempre aqui. Eu que agradeço, foi não sei nem quanto tempo a gente ficou falando aqui. Quanto tempo, Lucão? Tá aí já? Mas passou como se fosse... Quanto? 1h40. Passou como se fosse... Passou, se deixasse eu ia perguntar de vários outros, mas eu... 7 fundos, né? Você vê que nem são muitos fundos, hein? São só 5 segmentos, né? Não, mas é que cada segmento tem bastante história para falar mesmo. Sim. Tem, e como eu falei, portas abertas pra gente voltar e falar dos outros também, trazer alguns outros momentos. Vamos entrar um dia só para falar de setor logística, para fazer muita coisa legal. Portas abertas realmente para vocês aqui, Augusto. Perfeito. E ótimo, ao longo do tempo também que a gente consegue trazer o time, né? Eu digo que uma das coisas mais injustas é estar sozinho aqui, porque tem 25 pessoas fazendo, cada um olhando uma ponta e dá para pegar diversos nuances e ângulos, né? Como que o cara da locação faz a locação, como o cara técnico olha uma obra, como que um CRI estruturado, né? Nesse ponto que você falou de ir mostrando o ciclo inteiro de investimento. A gente quer mostrar realmente uma informação relevante para o investidor tomar uma decisão com fatos e com boas informações, que eu acho que isso é muito importante. Né? E vocês trazem isso. Boa, foi um prazer. Prazer, Gui, mais uma vez, obrigado. Valeu, Augusto, mais uma vez. Pesado. Daqui, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos a gente volta a falar, ou quem sabe... Não, antes, pô, a gente vai trazer antes aqui, quando virar pátria, tudo mais, aí a gente volta também a falar. Mas boa sorte, que precisar. Bom, fechado, Augusto, obrigadão. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Valeu, meu cara. Obrigado, hein? E obrigado você que acompanhou mais um episódio. Lembrando que na descrição a gente vai deixar aqui o link para você votar na Assembleia, que é muito importante. Tamo junto até o próximo episódio. Tchau, tchau!